Senhor, te agradecemos e te louvamos por estares aqui conosco. Tu disseste, estarei convosco todos os dias até a consumação desta era. Te louvamos, Senhor, porque tu estás no trono, exercendo a tua autoridade, mas também tu habitas em nós. Faz o teu lar no nosso coração. Senhor, pessoalmente e coletivamente, consagramos a Ti estes 6 dias. Abrimos-nos e pedimos a Ti e oramos a Ti. Faz com cada um de nós tudo o que Tu queres fazer esta semana. Toca as profundezas do nosso ser. Torna-te tão real, Senhor, que te experimentemos, te desfrutemos e te expressemos. Glória a Deus. Uma palavra introdutória resumida para nos introduzir nesta mensagem a respeito de Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4. Quer nós percebamos ou não, o Senhor brilhará em nós intensamente. Com este pensamento principal, 2 sentenças eu vou compartilhar com vocês. O pico elevado da revelação divina é que Deus tornou-se homem para que o homem torne-se Deus em vida e natureza. Ele tornou-se um ser humano para isso. Neste momento atual, Ele está ministrando-se a cada um de nós. Mas isso não é tudo. Há outra afirmação. Em Romanos podemos ver o pico elevado da revelação divina. Deus tornou-se homem. Romanos capítulo 8, versículo 3. Para que o homem torne-se Deus. 1, 3 e 4. Para a produção e funcionamento do corpo de Cristo. Agora os versículos cruciais. Porque estou seguindo os apóstolos em Atos 6:4. Continuaremos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Essa é a essência nos últimos 50 anos no ministério da palavra. Então, queremos ter a palavra diante de nós. Capítulo 1, versículos 3 e 4 de Romanos, a respeito do seu filho, que veio da descendência de Davi, segundo a carne, que foi designado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, pode ser surpreendente que no finalzinho do Novo Testamento, em Apocalipse capítulo 22, versículo 16, o que Jesus disse é o seguinte: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas para as igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi. Uma das suas últimas palavras está diretamente conectada a Romanos 1, versículos 3 e 4.
Eu vou ler novamente a primeira parte. Eu sou a raiz e a geração de Davi. E ele conclui, a brilhante estrela da manhã. Precisamos conhecer, experimentar, desfrutar e expressar Cristo, que é a raiz e a geração de Davi, para que o experimentemos quando ele vier como a brilhante estrela da manhã. E isso é para os santos vencedores vivos. Eu não vou dizer que eles já venceram. Ninguém ainda já venceu. Ninguém ouse dizer, eu sou um vencedor. Mas estamos no processo de treinamento para vencer uma situação específica na qual nos encontremos e o experimentaremos dessa maneira, como a raiz e a geração de Davi. Agora vamos entrar no esboço. O descendente de Davi torna-se o filho de Deus. Muitos anos atrás, num dos treinamentos para presbíteros, tentamos dar uma mensagem sobre isso. Na verdade, eu tentei fazer isso. Foi, na verdade, a conferência, o descendente de Davi torna-se o filho de Deus. Porque esse é um pensamento, um conceito muito profundo. E o Senhor, Ele pode esperar, Ele vem novamente. Espero que nós compreendamos o que significa isso. O descendente de Davi torna-se o filho de Deus. Com relação a Cristo tornar-se um ser humano, veremos. Vamos ver agora item por item. Em Atos 13, Paulo disse que da descendência de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador, Jesus. E que Deus cumpriu essa promessa plenamente, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Aspas, tu és meu filho, hoje te gerei. Fecha aspas. Esta afirmação é muito importante. E Paulo tem o entendimento espiritual adequado e a aplica de maneira que veremos agora. Nos versículos 32 e 33, vemos que Cristo, como o primogênito de Deus, mas ele foi chamado filho primogênito com um F minúsculo, porque ele se tornou nesse procedimento, vivendo na terra, através do seu viver na terra, crucificação e ressurreição. Então, no versículos 32 e 33, vemos que Cristo, como o primogênito de Deus, foi prometido aos pais. E Deus cumpriu essa promessa, ressuscitando Jesus. Precisamos ver a conexão entre ressurreição e nascimento. A ressurreição foi um nascimento para o homem Jesus. Ele foi gerado por Deus em sua ressurreição para ser o filho primogênito de Deus entre muitos irmãos. Sabemos, a partir do capítulo 20 de João,
Qual foi a primeira pessoa a chegar ao seu túmulo? Foi aquela amada irmã. De manhã cedo, bem cedinho, de madrugada, ela foi a primeira a ter contato pessoal com o Cristo ressurreto. Então, ela tentou tocá-lo, ele falou, por favor, não me toques ainda. Não me toques porque eu ainda não subi ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Indicando que em sua ressurreição, ele reproduziu milhões de seres humanos escolhidos e redimidos por Deus para serem seus companheiros. Ele era o Filho unigênito de Deus desde a eternidade. Após a sua encarnação, por meio da ressurreição, ele foi gerado por Deus em sua humanidade para ser o Filho primogênito de Deus. Esse é o ponto-chave. Em sua humanidade, ele tornou-se Filho de Deus. E isso aconteceu através da sua ressurreição. Após a sua encarnação, por meio da ressurreição, ele foi gerado por Deus em sua humanidade para ser o Filho primogênito de Deus. Esse versículo em Hebreus 1:6 mostra que quando o Senhor vier novamente, quando vier pela segunda vez, ele virá como o Filho primogênito, mas não virá só. Ele virá com muitos outros filhos de Deus. Letra C. Paulo pôde ver a ressurreição do Senhor em Salmos 2, capítulo 7. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É muito iluminador o fato de Paulo compreender, perceber isso. E agora podemos entrar na verdade do Senhor que resplandece nessa questão. Tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Através da a ressurreição do Senhor foi um gerar. Ele, como ser humano, agora nasceu novamente para ser filho de Deus, com sua humanidade. Paulo aplicou a palavra hoje ao dia da ressurreição do Senhor. Isso significa que a ressurreição de Cristo foi o seu nascimento como o Filho primogênito de Deus. O item 3 é muito maravilhoso. Jesus, o Filho do homem, nasceu para ser o Filho de Deus, sendo ressuscitado dentre os mortos. Portanto, Deus ressuscitar Jesus dentre os mortos foi gerá-lo para ser seu Filho primogênito. Sabemos que o tema geral deste treinamento é experimentar, desfrutar e expressar Cristo. Mas temos de compreender que esses 3 passos estão baseados em conhecer a verdade. E essa é a base disso. É por isso que podemos ver o que Paulo disse com relação a ele ser gerado filho primogênito. E quando isso aconteceu para ele, aconteceu para você e para mim.
do ponto de vista de Deus. Sabemos em Gálatas 2:20, Paulo disse: estou crucificado. Quando Cristo foi crucificado, eu fui crucificado. Isso traz muita luz, amados santos. Compreender que quando Cristo estava na cruz, lembrem-se, ele era Deus e homem. Como Deus, ele é onisciente. Ele conhece a todos nós. E pelo menos uma vez, quando seguimos o modelo de Paulo, podemos ter essa percepção. Eu fui crucificado quando Cristo foi crucificado. Porque ele era o homem-Deus, ele conhecia cada um de nós. Conhecendo a nossa situação, então do lado divino, ele percebia que cada um de nós, ele conhecia cada um de nós. E quando Paulo abre o caminho para experimentarmos isso, pelo menos uma vez, cada um de nós deve compreender, perceber que quando Cristo foi crucificado, você foi crucificado. E quando Cristo foi ressuscitado, você tornou-se um filho de Deus através da ressurreição dele e sua. Quão abençoados somos por conhecer essa verdade, por compreender isso. Então, por meio da encarnação, o Filho unigênito de Deus revestiu-se da humanidade e tornou-se o homem-Deus. Depois, em ressurreição, esse homem-Deus nasceu de Deus para ser o seu primogênito. Não na deidade, não primogênito na deidade, mas em sua economia. Por meio da sua ressurreição, Cristo nasceu para ser o primogênito. E, ao mesmo tempo, todos os que creem nele nasceram para serem os muitos filhos de Deus. Você pode ser uma irmã e dizer: como que eu posso ser um filho? Do ponto de vista de Deus, todos, homens e mulheres, somos seres humanos redimidos, são filhos de Deus. Eu não sei quão difícil é para as irmãs desfrutar isso, mas os irmãos também têm que perceber que eles vão ser parte da noiva. Vocês não vão ser os homens, vão ser parte da noiva. Que Deus maravilhoso temos. Entre esses muitos filhos, somente o primogênito é o unigênito de Deus. Precisamos conhecer isso com relação ao próprio Cristo. O Filho unigênito de Deus, em sua humanidade ressurreta, é também o Filho primogênito de Deus. O primogênito tem tanto a divindade como a humanidade. E nós, seus crentes, como os muitos filhos de Deus, também possuímos tanto a natureza humana como a natureza divina. E estou feliz pelo nosso irmão Pedro, quando ele escreveu sua epístola, segunda epístola, capítulo 1, versículo 4, ele nos deu a conhecer o seguinte, que nós temos a natureza divina. E aqui eu faço uma pausa, porque enquanto eu menciono isso, mencionei na minha oração resumida,
O Senhor está aqui. É Ele que está liderando esse treinamento. Ele é um treinador. Eu não sou um treinador. Eu estou sendo treinado assim como vocês. Chegará o tempo que você não precisa estar sentado aqui, você será muito forte. Mas temos de perceber que essa é a nossa situação. Nós temos a natureza divina. Então, vocês são de uma espécie diferente na Terra. Visivelmente, somos seres humanos normais, mas compreender que somos de outra categoria, nós nascemos uma segunda vez, nós renascemos, e Deus Pai é a origem. E agora, também temos a vida divina e a natureza divina em nós. Então, esta parte da mensagem nos dá o fundamento da verdade. Agora vamos usar um tempo adequado na questão da experiência. E quero estar claro da maneira como usamos as palavras experimentar e desfrutar. Porque frequentemente, eu não vou dizer que é errado, mas precisamos estar baseados na verdade precisa, exata. Não é só uma questão de desfrutar Cristo, mas de experimentar. Nossa experiência de Cristo envolve o nosso espírito humano. Mas o que experimentamos no nosso espírito mesclado torna-se o desfrute que ocorre principalmente na nossa alma. O desfrute, a alegria genuína. Do ponto de vista humano, eu estou tão feliz, tão alegre, desfrutei tanto o Senhor, mas amanhã de manhã, quando você tem que acordar e sair da cama, oh não, nós percebemos que isso não é a origem do nosso ser humano, nossa origem não é essa, nossa fonte não é essa. Temos de compreender, de perceber que queremos experimentar Cristo, a natureza de Cristo, e desfrutar a natureza divina de Cristo, sua vida de ressurreição. E isso envolve nossa mente, emoção e vontade. E eu desfruto dizer isso em nome do Senhor agora. Nosso amado irmão Pedro foi alguém que abriu o caminho. Agora mesmo, Cristo está habitando em nós. Ele está apacentando a nossa alma interiormente, a partir do nosso interior. Ele não está nos julgando, mas, nesse aspecto, Ele realmente quer que tenhamos alegria. Mas a alegria é baseada na experiência. Como mencionei, a alegria é uma das funções da nossa mente, vontade e emoção. Portanto, o Senhor, como o Espírito que dá vida, que habita em nós, como lemos em 1 de Pedro, capítulo 2, no finalzinho, Ele está em nós e Ele sabe a qualquer momento. Será que eles estão me desfrutando? Eles podem estar experimentando-o, mas não desfrutando. Quando você era criança
E estava na hora do almoço ou da janta. Comigo aconteceu pelo menos uma vez. A sua mãe preparou uma comida. Você olha para aquela comida. Não, eu não gosto disso. Então, coma. Coma. Você nunca esteve numa situação assim? Você não vai sair da mesa enquanto não comer tudo. Então, há o comer ali, mas não há o desfrutar. Eu quero enfatizar que, a partir de João capítulo 15, versículo 11, sabemos que o Senhor disse: minha alegria seja completa. Quero que a minha alegria esteja em vós. Que a minha alegria seja a alegria de vocês. Isso não é apenas um versículo do Novo Testamento. Esse é o apacentar presente do Senhor ao nos apacentar. Não, eu perguntei ao Senhor, eu estou começando a aprender qual é a alegria. Somente Deus Pai, conhece a profundidade do teu sofrimento na cruz. E Ele fala, a minha alegria, Ele quer que seja cumprida. Então, Ele quer que a alegria dele torne-se a nossa alegria. Como mencionei diversas vezes, eu creio que é por isso que o nosso amado irmão Watmani, espero que esteja lá na era vindoura, e espero vê-lo e perguntar, irmão, você pode compartilhar um pouquinho sobre aquilo que você falou no fim daqueles 20 anos de prisão, quando você sofria dia e noite, mas você continuou a ter essa alegria. Eu não vou tentar adivinhar, eu estou apenas expressando o meu entendimento, que é por causa da alegria do Senhor profundamente em nós, tornou-se a minha alegria. Que vergonha para o inimigo, tudo o que ele tentou fazer. E eis aqui um santo vencedor, dizendo, tudo que você fez, tudo pelo que eu passei, mas num nível mais profundo, simultaneamente, profundamente no meu interior, eu desfrutava o Cristo todo inclusivo. E quando ele voltar para arrebatar os vencedores vivos, e eu espero estar ali, você estará num lugar muito diferente. Satanás, você primeiramente estará no abismo e depois você vai para o lago de fogo. Nós vamos desfrutar Cristo para sempre. Eu vou ler novamente o item 2. Algarismo Romano 2. Precisamos conhecer Cristo, não conhecer a respeito de Cristo. É conhecer Cristo. Esse é um conhecimento na experiência. Alguns dos formandos que se formaram recentemente, vocês não precisam me dizer, mas muitas vezes no sábado à tarde, finalmente você pode ter um encontro com uma irmã. Você estava esperando? Com quanto tempo? Dois irmãos têm o recorde. Desde a primeira reunião, antes da primeira semana de treinamento, eles se apaixonaram por alguém. De certa maneira foi algo simultâneo. E 2 anos depois. Mas aqui, queremos ter esse conhecimento,
não de maneira objetiva meramente, mas conhecer Cristo em sua ressurreição, designado como Filho de Deus, em poder, com a sua natureza humana. Que tipo de poder é esse? Precisamos que o Senhor brilhe em nós e abandonemos o nosso conceito. Que é esse poder que você vai ter? Você vai se tornar uma pessoa poderosa? Não, não é assim. Antes da sua encarnação e ressurreição, Cristo era o Filho de Deus, o unigênito de Deus. Isso foi antes da encarnação, antes da ressurreição. Cristo eternamente era o Filho de Deus. E esses versículos em João são misteriosos. Não é que houve um tempo, décadas atrás, em que não existia, em relação a Deus Pai, Ele tornou-se Filho de Deus. Ele é o Filho unigênito na deidade. Esse é um relacionamento entre o Pai e o Filho. Embora Cristo já fosse o Filho de Deus antes da encarnação, ele ainda precisava ser designado Filho de Deus a partir da ressurreição, porque, pela encarnação, ele havia se revestido da natureza humana, a qual não tinha nada a ver com a divindade. Então, ele tinha a natureza humana, ainda era filho de Deus na divindade, mas agora ele estava na terra, através da sua encarnação. Ele se revestiu da natureza humana, que não tinha nada a ver com a divindade. É por isso que isso estava no coração do Senhor. E ele abriu o caminho para milhões e milhões de crentes. E o Filho do Homem precisava passar pela crucificação e ressurreição, e seria no poder da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição faria com que ele fosse gerado filho primogênito de Deus na economia de Deus. Cristo já era o Filho de Deus em sua divindade. Mas a parte dele, que era Jesus com a natureza humana, nascido de Maria, não era o Filho de Deus. A parte dele, que era Jesus, ele era Jesus, tinha uma natureza humana. Temos de ter clareza. Todos nós temos uma natureza humana caída, pecaminosa, mas ele tinha a natureza humana genuína, sem pecado. Então, nosso entendimento precisa ser bem claro. Jesus com a natureza humana, vamos ver essa parte dele. Pela sua ressurreição, Cristo santificou e elevou sua natureza humana. Sua humanidade, e foi designado como resultado da ressurreição Filho de Deus, com essa natureza humana. Nesse sentido,
Ele foi gerado como Filho de Deus em sua ressurreição. Agora estamos entrando no âmago disso. Precisamos estudar esse ponto um pouco mais. Foi por sua ressurreição. Quando isso ocorreu, Cristo santificou e elevou sua natureza humana. E é isso que Ele fará com cada um de nós. Nossa natureza humana será santificada e elevada para ser igual à sua natureza humana, gerada pela sua ressurreição. Sua natureza humana, sua humanidade, e ele foi designado como resultado da ressurreição, ou seja, a ressurreição é a origem, é a fonte. Lembrem-se de João em Apocalipse 1. João estava ali, primeiro capítulo. Então, ele estava muito próximo do Filho de Cristo. Ele sempre estava próximo, ele colocava frequentemente sua cabeça no peito do Senhor. Ele era tão próximo do Senhor, mas dessa vez ele o viu de uma maneira que ele jamais viu antes. Em Apocalipse 1, capítulo 1, há uma descrição tremenda. E ele caiu quando viu aquilo ali. E o Senhor então impôs a sua mão sobre ele e disse: não temas, não temas. Eu morri, mas eis que estou vivo. Depois disso, ele deu a João essa visão maravilhosa de Apocalipse. Por isso, o significado da palavra Apocalipse é revelação. Pela sua ressurreição, ele foi designado Filho de Deus, com a natureza humana, com a divindade e a humanidade. Com relação a nós, a descrição vai ser um pouquinho diferente. E será, eles são designados filhos de Deus, tanto com a humanidade como com a divindade. Mesmo a nossa humanidade será ressuscitada. De maneira que sabemos a partir de Gálatas 2:20 que quando Cristo foi crucificado, fomos crucificados com Ele. E nesse aspecto, esse aspecto da nossa humanidade caída e pecaminosa foi terminada. Mas o Senhor restaurou a humanidade, a parte criada da humanidade, de maneira que em sua ressurreição, o poder da ressurreição de Cristo permeará a nossa natureza humana criada, redimida e regenerada. Para Ele é a divindade e então humanidade. Conosco é primeiro a humanidade e então a divindade. Mas, para que a divindade sature o nosso ser, a nossa humanidade criada por Deus tem de passar pelo processo da crucificação e ressurreição. E o Senhor sabe o tipo de conceito ou de sentimento que nós quase sempre temos quando alguém menciona, precisamos experimentar a cruz.
Oh, eu quero ter alegria. Mas, por fim, você compreenderá que a crucificação de Cristo aplicada a nós na experiência é uma aplicação maravilhosa, espiritual, admirável, porque isso abre o caminho para o poder da sua ressurreição funcionar de maneira ilimitada. É por isso que nesse aspecto, nesse sentido, eles também podem ser gerados filhos de Deus em sua ressurreição. Ponto 4. Essa designação do Filho de Deus foi em poder. O poder da ressurreição de Cristo, cuja realidade é o Espírito. Sugiro que não sejamos rápidos para ver o que é o poder da ressurreição de Cristo. Talvez eu possa estar parcialmente enganado, mas um dos hinos mais famosos do irmão Witness Lee, a morte não pode impedir a vida de ressurreição. Que o sangue do Senhor proteja todos vocês e o inimigo não use essas palavras, mas todos nós, repetidamente, enquanto o Senhor nos conduz e nos apacenta, vamos experimentar o que é isso. Quando a morte não pode impedir a vida de ressurreição. A morte não vence a vida de ressurreição. Então, qualquer irmão, qualquer irmã, não precisa ter o dom de falar ou coisas assim, simplesmente de uma maneira comum e normal, um irmão ou irmã normal. Mas se você tiver essa experiência repetidamente, você simplesmente menciona isso de maneira suave, tranquila. Amados santos, vocês perceberão que a morte não vence a vida de ressurreição. Não pode impedi-la. E muitos de nós aqui estamos vivos, então não estou falando de nós morrermos fisicamente. Isso vamos experimentar repetidamente. Porque somos seres humanos. Como podemos deixar de chorar se a nossa alma estiver funcionando de maneira normal e vamos perceber algo mais profundo em nós, mais profundo do que isso, e por fim, o Senhor, de maneira calma, mostrará: agora eu estou liberando a partir do teu interior o poder da minha ressurreição. O poder da minha ressurreição derrotará qualquer coisa negativa. Essa designação do Filho de Deus foi em poder, o poder da ressurreição de Cristo, cuja realidade é o Espírito. Então, quando estamos enfatizando a experiência, é o Espírito todo inclusivo, e que o Senhor fez no dia da sua ressurreição, de acordo com João, quando naquela noite ele chegou
na noite do dia em que ele foi ressuscitado, ele simplesmente soprou. Ele simplesmente soprou. Ele exalou o espírito da sua ressurreição. E, na realidade, eu espero que nem todos que venham aqui para o microfone dar testemunho, mas eu espero que nós precisamos de santos com um pouco mais de idade, e santos de meia idade, ou santos idosos, para dar uma palavra de confirmação. Amados santos, isso é real. A morte não pode vencer, não pode reter o poder da vida de ressurreição. Mas também experimentamos isso somente se voltarmos nosso coração ao Senhor, exercitando o nosso espírito. E o espírito que dá vida, também todo inclusivo, para fazer o que estamos aprendendo. Tornar isso uma realidade para nós na experiência. Letra C. Pela designação e ressurreição, o Cristo que já era Filho de Deus, antes da sua encarnação, tornou-se Filho de Deus numa nova maneira. Que nova maneira é essa? Antes da sua encarnação, ele era o Filho de Deus somente com divindade. Por meio da sua ressurreição, ele foi designado Filho de Deus, tanto com divindade como com humanidade. Estamos falando novamente isso, algo que já mencionamos anteriormente. Se Cristo não tivesse se revestido da natureza humana, não haveria nenhuma necessidade de ele ser designado Filho de Deus. Porque em sua divindade, ele já era o Filho de Deus desde a eternidade. Então, nós apreciamos o fato dele ter se revestido da natureza humana. Você, quando lê os 4 evangelhos, pode ver que, por um lado, ele está vivendo uma vida humana normal. Especialmente em João, nós percebemos simultaneamente ele vivendo em outra esfera. João capítulo 3, versículo 13. Quando ele estava falando com aquele homem mais idoso à noite, ele falou: eu estou aqui, mas eu estou lá também, porque ele ainda era Deus, sem limitação de espaço e tempo, mas no aspecto humano, ele estava ali com ele. Se Cristo não tivesse se revestido da natureza humana, estou repetindo isso aqui para ênfase, não haveria nenhuma necessidade de ele ser designado Filho de Deus, porque em sua divindade, ele já era o Filho de Deus desde a eternidade. Foi um evento colossal. O Filho de Deus, na deidade, ter encarnado e se tornado um ser humano na Terra, na esfera do tempo e do espaço, com todas as suas limitações, mas ao mesmo tempo,
Ele é Deus with both life and nature, com a vida e a natureza, having put on humanity through incarnation. tendo se revestido da humanidade pela encarnação, ele foi designado Filho de Deus com humanidade em ressurreição. Okay, the word designated A palavra designado it had already been revealed, at least through the apostles, foi revelado, pelo menos aos apóstolos, como em Mateus 16, tu és o Filho de Deus na deidade. but here Mas aqui for a designation há necessidade de uma designação através da sua encarnação, viver humano, crucificação e ressurreição. his humanity is in resurrection, Sua humanidade estava em ressurreição, because what is on God's heart porque o que estava no coração de Deus é que milhões e milhões of children of God de filhos de Deus redeemed, fossem redimidos, generated. regenerados, He wants them to be as much as possible e ele queria que eles fossem resurrected o máximo possível iguais ao homem-Deus em ressurreição, Cristo Jesus. and so the time will come Então virá o tempo when each one of you em que cada um de vocês será designado. you won't have something on this that says Você, I'm designated você terá um crachá escrito, eu sou o Cangas designado, a designação. self-done. This is a subtle, people are, quote, spiritually very Algumas pessoas, entre aspas, espirituais, eles são centrados em si mesmos, eles mesmo que se chamem espirituais, porque eles mesmos se designaram aquilo que eles são. Eles designaram que eles são. just the mingled spirit. Agora, no espírito mesclado em nós, podemos perceber I never met that que one before, but I realized nunca encontramos alguém assim antes, mas você percebe, você é um filho de Deus que está amadurecendo através da sua designação. so he was designated Então ele foi designado filho de Deus com a humanidade em ressurreição. and I believe especially again older Eu saints, creio que especialmente os irmãos mais velhos, já no final da meia-idade, but mine, a heart doctor, um irmão when I'm not middle aged, when I'm an ele fala, quando eu não for mais de meia-idade, quando eu for um homem velho, surprised me. He said, well, I'm me surpreende, 75, so he said, tem 75. Eu falei, muito bem, we're just in another realm. estamos em outra esfera agora, mas In this procedure, nesse procedimento we will begin to experience começaremos a experimentar Christ's resurrection, a ressurreição de Cristo em sua humanidade, saturating saturando our present physical being. a nossa pessoa física atual. As the designated Son of God, Como o Filho designado de Deus, Cristo tem duas naturezas, divindade and e humanidade. the humanity that we now have A humanidade que ele agora tem não é uma humanidade natural, but a humanity. mas uma humanidade elevada em ressurreição. So I'm going to read this point. Eu vou ler esse Will be item. about you. Por fim, Vou mencionar sobre você. eu vou mencionar a respeito de vocês. Como filho designado de Deus, você tem duas naturezas, divindade e humanidade. Você tem duas naturezas. The humanity
A humanidade que você agora tem is not a natural, não é uma humanidade natural, but a humanity mas uma humanidade elevada em ressurreição. and eventually Por fim, will be more and more. haverá mais e mais santos. I'd like to use this term. They're becoming Eu gosto de usar esse termo. Estamos nos tornando preparados para o arrebatamento, certo? Não é que vocês querem estar preparados para ser arrebatados? our comment Apenas um comentário. in his shepherding, O Senhor, ao apacentar você, leading you into maturity. Ele está conduzindo você à maturidade e você está se tornando cada vez mais preparado para ser arrebatado. Mas, 1 John, em 1 de João, capítulo 2, versículo 28, Paul, who was quite aware Paulo, que sabia muito bem a respeito da vinda do Senhor, at a rapture time, na época do arrebatamento, ele disse, quando o Senhor vier, want to be put to shame não queremos nos afastar envergonhados in him. se você não estiver habitando nele, permanecendo nele naquele momento. E tendo se você tiver esse versículo em mente, juntar com versículos de Mateus 24, And in that section, naquela passagem, the writer is saying, o escritor diz as it was in the days of Noah, que como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim será o final desta era. people will be living apparently As pessoas estarão aparentemente vivendo uma vida comum, two men mas in the field, 2 homens estarão no campo, grinding. 2 mulheres estarão moendo no moinho, preparando comida. Surely they were all believers, Certamente todos eles são crentes, o contexto mostra isso. but then Mas então, o escritor diz, 2 men, 2 brothers, há 2 irmãos, um será tomado and the other e o outro será deixado. one sister. Uma irmã será tomada e a outra será deixada. It's because Isso é porque, they've been maturing, mesmo que eles estejam se amadurecendo em vida, been experiencing isso é porque eles amadureceram em vida e experimentaram a vida de ressurreição de Cristo. Naquele momento eles estavam no seu espírito mesclado. and because of that, Por causa disso, we have no idea. não We can't não temos ideia, não podemos imaginar algo assim. Não está na palavra, apenas temos que adivinhar qual será o indicador de você estar vivendo uma vida normal, comum. Isso é uma ilustração. others they can say others can work and take care of everything. Outros podem cuidar disso. Não é que deixa os outros trabalhando, fazendo tudo, eu vou ficar esperando o Senhor voltar. No, the Lord is Não. rapture. O Senhor vai arrebatar Brothers and sisters, irmãos e irmãs sure in life, que estão maduros em vida, mas que estão permanecendo nele quando ele vier. and that's why É por isso que João, in John 15, em João 15, it's almost a crucial point. é quase um ponto crucial. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Trainees, you've heard me mention, Muitos de vocês treinando ouviram isso. Quando você acorda cedinho de manhã, and the Lord says, e você I'm abiding in you. Você não vai encontrar o Senhor falando para você, bom dia, eu estou permanecendo em você. Mas por quê? Sempre começa com uma oração simples. Senhor, eu volto o meu coração para ti e eu exercito o meu espírito para te contatar. Then Então, podemos dizer, Senhor, I'm abiding. eu permaneço, estou permanecendo em ti You are abiding. e tu permaneces em mim. And I once again use this expression. There's a Mais uma vez eu uso essa expressão. Há uma preocupação amorosa profunda de que todos neste salão, the Lord comes, quando o Senhor voltar, like mentioned in one of the chapters in
mencionando um daqueles capítulos em Apocalipse, ele voltará aparentemente como um ladrão, e ele virá arrebatar aqueles que estarão preparados, e que todos nós estejamos permanecendo nele. Amados santos, essa é um dos aspectos mais importantes da vida cristã que se desenvolve. E espero que vocês, pelo menos uma vez, de maneira genuína, digam: Senhor, por favor, treina-me a permanecer em Ti. Porque, Senhor, eu quero estar permanecendo em Ti quando Tu vieres, para arrebatar os Teus vencedores vivos. Até mesmo a natureza humana de Cristo foi designada Filho de Deus, porque Ele foi designado Filho de Deus com a divindade e com a humanidade. Agora, ponto D. A designação de Cristo como Filho de Deus com humanidade foi segundo o Espírito de Santidade. Então, mais uma vez, designação é a palavra-chave. A designação como Filho de Deus com humanidade. O que foi segundo o Espírito de realidade, de santidade. O Espírito de santidade é a essência da vida no Senhor Jesus. Quando Ele viveu na terra, na carne, Ele tinha essa essência nele. Eu creio que para a maioria de nós, essa é uma compreensão nova. Que é o Espírito de santidade? É a essência de vida no Senhor Jesus. Por favor, não me mandem uma pergunta, eu não consigo explicar qual é a essência de vida no Senhor Jesus. Não, pergunte ao Senhor. Eu aprecio o irmão Lee, numa das suas mensagens, ele usou essa expressão com base nos versículos que ele estava ministrando. Senhor, a essência de vida, Senhor, até o ponto em que Tu queres que eu entenda e saiba, por favor, Senhor, torna isso real na minha experiência. A experiência de vida, a essência de vida. Não algo exterior, e não algo meramente interior. É algo interior até certo ponto, mas a essência disso. Certamente agora eu posso ver alguns santos que entre 6 e 7:30 vocês podem estar caminhando aí fora falando: Senhor, eu quero conhecer a essência da vida. Senhor, ilumina-me. Não quero meramente poder passar no teste amanhã. Eu quero que isso se torne real na minha experiência. A essência da vida, a essência disso. E honestamente, santos, enquanto eu falo disso, o meu interior está dizendo a mesma coisa. Senhor, que é a essência da vida. Não queremos algo superficial. Então, o Espírito de Santidade é a essência da vida no Senhor Jesus. Quando Ele viveu na terra, na carne, Ele tinha essa essência no seu interior. Então agora, o Cristo que habita interiormente como o Espírito que dá vida, está em nós. Isso significa que essa essência de vida que estava nele, está agora em nós, porque Ele está em nós. E
Se cada vez mais nos tornarmos um vaso aberto, então o que Ele é, não apenas o que Ele faz, mas o que Ele é, na essência do seu ser, isso se tornará real na sua experiência. E Ele o fará. Eu sugiro duas coisas. A segunda é muito crucial, mas não é algo que eu possa enfatizar, que precisamos ter uma oração genuína, como uma conversa. Senhor, da tua maneira e no teu tempo, por favor, mostra-me, Senhor, o que é a essência da vida. Eu quero a essência da vida divina que está em ti, na tua humanidade. E estou aqui para ter a mesma experiência. E o outro ponto é, precisamos fazer uma pausa e louvar o Senhor. Eu não tenho guiar interior para falar muito sobre isso, mas como um comentário, eu quero sugerir que vocês reflitam nisso sobre este ano, para que você tenha um desejo positivo para o ano que vem. Quantos dias neste ano você louvou o Senhor? Você louvou o Senhor. E em quantas reuniões de oração, em certo momento, você louvou o Senhor? Até mesmo na reunião da mesa do Senhor, após um hino e outro hino, a esse tipo de declaração, virá o tempo quando todo o nosso ser simplesmente terá o encargo de louvar. Sinto por aqueles que servem na livraria, mas eu sugiro que todos vocês comprem aquele livreto chamado Louvor. Eu não creio que tenha 4.300 livretos desse lá. Talvez não depois desta reunião, mas depois da segunda reunião, pode ser que eles tenham todos esses livros para louvar. É um livrete do irmão Otmani, é um aspecto que é para uma vida vencedora, que ele não apenas orou e clamou ao Senhor, ele louvou em toda a situação. Agora voltando para o esboço. A natureza de Cristo foi designada Filho de Deus, nós fomos designados Filhos de Deus, com a divindade e a humanidade. Até a natureza humana de Cristo foi designada Filho de Deus, porque ele foi designado Filho de Deus com a divindade e a humanidade. Quando ele viveu na terra com a sua carne, ele tinha essa essência nele. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele foi designado Filho de Deus em poder pela ressurreição, segundo o Espírito de Santidade que estava nele. Ponto 3. Agora ele é o Filho de Deus, de maneira mais maravilhosa que antes. Porque agora ele tem a natureza divina e a natureza humana ressurreta, transformada, elevada, glorificada e designada. Vocês fizeram isso algumas vezes na quarta-feira à noite, mas quando eu fizer uma pausa, digam amém, ok? Vou ler novamente. Agora ele é o Filho de Deus de maneira mais maravilhosa que antes. Porque agora ele tem ambos, a natureza divina
e a natureza humana ressurreta, transformada, elevada, glorificada e designada. Louvado seja o Senhor! Louvado seja o Cristo ressurreto! Precisamos associar Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4 com o capítulo 8, versículo 29. Por meio da sua encarnação, crucificação e ressurreição, Cristo, o Filho de Deus, tornou-se o Filho primogênito. E os muitos filhos, que são os irmãos de Cristo, estão sendo conformados à sua imagem. Estamos no processo de ser conformados. Em Romanos capítulo 1, versículos 3 e 4, Cristo, o Filho de Deus, é o protótipo. Nós temos Cristo como o protótipo muito ativo em nós, neste momento exato. Enquanto no capítulo 8, versículo 29, os muitos irmãos são aqueles que foram produzidos em massa, a partir do protótipo, e, ao serem salvos em vida, serão conformados à imagem do Filho primogênito. Esta afirmação, serão conformados à imagem do Filho primogênito. Se você crer nisso, diga amém. Nós simplesmente cremos nisso. Seremos conformados à imagem do Filho primogênito. O Filho primogênito tem a posição única. Nós estaremos ao seu redor, expressando-o dessa maneira maravilhosa. Isso nos leva à questão da deificação e implica que a intenção de Deus em sua economia é tornar-se homem, para que em Cristo, nós, os crentes em Cristo e filhos de Deus, nos tornemos Deus em vida, em natureza e em constituição, mas não na deidade. Essa implicação é grandiosíssima. E, por fim, a Bíblia é concluída dessa maneira. A Bíblia se consumará com isso e nós seremos consumados com isso. Então, ore com alguém que esteja ao seu lado e então o irmão dará uma palavra de confirmação e finalmente o irmão Bob nos dirá como continuar pelo restante da reunião, ok?